Pessoal, que a paz do Mestre esteja com cada um de nós. Quero agradecer a todas as pessoas que estão curtindo, compartilhando e se inscrevendo em meu canal. Muito obrigada. Quem está me seguindo no Instagram também, Elisete Rigol Taróloga, muito obrigada. Pessoal, o que me traz aqui para o vídeo de hoje é um assunto delicado, é um assunto referente à religião, não é um assunto referente a energias, mas é um assunto importante, na minha opinião. É uma situação delicada que muitas vezes a gente não tem o conhecimento e não sabe a regra, não sabe se é o certo, se é o errado, que é a questão do dízimo. Então, muitas igrejas, muitas religiões cobram dízimo dos seus fiéis, tem dízimos que são estipulados, 10%, outros a pessoa dá aquilo que pode. Então, assim, mas existem, a maioria das religiões tem essa regra, cobram o dízimo. Só que o que eu acho errado, na minha opinião, talvez seja uma regra, seja a doutrina da própria igreja, é quando na igreja católica os padres não fazem o batizado da criança, não fazem uma missa para uma pessoa que acabou de falecer, porque a família está em débito com o dízimo, porque a família não paga o dízimo. Então dá uma correria no dia, porque muitas vezes a pessoa nem tem o conhecimento que ela tem que pagar o dízimo. Muitas vezes são pessoas carentes, pessoas que não têm essa informação e vão buscar a igreja católica para batizar seu filho e não podem. Tem várias situações de crianças que não são batizadas porque estão devendo dízimo, porque os pais estão devendo dízimo, porque os pais nunca pagaram dízimo, e o padre não faz o batizado se não estiver em dia com o dízimo. Tem pessoas que parcelaram o dízimo, pessoas humildes, parcelaram o dízimo em 6, 7 vezes, e somente depois de deixar o dízimo em dia, vão poder batizar seus filhos. Então eu acho um absurdo isso, na minha opinião é um absurdo, mas talvez seja uma regra da Igreja Católica, mas acredito eu que não condiz com o que o Papa Francisco faz, com o que o Papa Francisco fala, porque o Papa Francisco é uma pessoa iluminada, o Papa Francisco é uma pessoa que prega paz em todas as nações. Então eu acredito que pela humildade do Papa Francisco, essa regra da Igreja Católica ou doutrina, não sei como chama, talvez não seja para todas as igrejas, talvez seja uma situação da nossa região também, porque já conversei com várias pessoas de várias cidades da nossa região, aqui do Rio Grande do Sul, da região noroeste, que passaram pela mesma situação, por não poder batizar os filhos porque estão em débito com o dízimo, e enquanto não regularizar, não pode... a criança não pode ser batizada. Então eu gostaria de saber, eu gostaria até que se pudesse esse vídeo chegar até o Papa Francisco para saber a opinião dele a respeito disso. Se é correto os padres tomar essa decisão de não fazer o batismo de um inocente porque a família está em débito com o dízimo na igreja. Se é correto os padres não fazerem uma oração, não encaminharem o corpo, como chamam na Igreja Católica, quando falece uma pessoa, por a família estar devendo dízimo. Então, sei de muitas situações que a família teve que correr, arrumar dinheiro emprestado para poder pagar o dízimo, para que o padre pudesse lá fazer a oração pelo seu ente querido ou fazer o batismo de uma criança. Então essa é a minha pergunta, essa é a minha indignação, né? Talvez eu esteja errada, talvez seja uma regra da igreja, assim como tem regras em todas as igrejas, em todas as religiões. Eu sou uma pessoa espiritualista que sempre estou buscando novos conhecimentos. Eu sei que nenhuma religião é perfeita, mas que todas elevam a Deus, todas buscam Deus. Mas eu procuro, dentro da minha religião, buscar o melhor pelo ser humano, facilitar para o ser humano o seu encontro com Deus, a sua fé
que o ser humano busque a sua fé, né? E não somente a questão de dinheiro, a questão de valores dentro de uma igreja. Eu sei que todos nós temos nossos erros e nossos acertos. Então, eu estou buscando até montar uma religião, uma doutrina que seja diferente, porque até nos próprios centros espíritas tem muitas coisas que eu não acho certo. Um exemplo é num dia de reunião do centro espírita, no dia do estudo, chegar uma pessoa pedindo um passe, pedindo uma ajuda e não receber essa ajuda porque não é dia de palestra, porque não é dia de passe. Eu acho muito errado isso. Por quê? Porque a pessoa está precisando de uma ajuda, de um passe naquele momento, não é dali 2, 3 dias. Então, acredito que não custa as pessoas que estão estudando largar 5 minutos os seus estudos e dar um passe numa pessoa que está necessitando naquele momento. Mas isso é uma regra, isso é uma doutrina de certos centros espíritas, que eu não concordo, né? Então, por isso eu estou buscando novos conhecimentos, por isso eu estou buscando algo a mais dentro daquilo que eu acho certo, né? Dentro daquilo que eu considero o melhor para o ser humano, o melhor para as pessoas, buscar o seu entendimento, buscar a sua fé. Então, tá, pessoal, esse era o meu... queria compartilhar com vocês essa minha dúvida em relação a isso. É correto, Papa Francisco, é correto os padres fazerem isso? Não batizar as crianças e não fazerem o encaminhamento de um falecido porque a família está em débito com o dízimo ou porque a família não pagou o dízimo? Essa é a minha dúvida. Então tá, pessoal, obrigada pela atenção, até o próximo vídeo. Pessoal, que a paz do Mestre esteja com cada um de nós. Quero agradecer a todas as pessoas que estão curtindo, compartilhando e se inscrevendo em meu canal. Muito obrigada. Quem está me seguindo no Instagram também, Elisete Rigol Taróloga, muito obrigada. Pessoal, o que me traz aqui para o vídeo de hoje é um assunto delicado, é um assunto referente à religião, não é um assunto referente a energias, mas é um assunto importante, na minha opinião. É uma situação delicada que muitas vezes a gente não tem o conhecimento e não sabe a regra, não sabe se é o certo, se é o errado, que é a questão do dízimo. Então, muitas igrejas, muitas religiões cobram dízimo dos seus fiéis, tem dízimos que são estipulados, 10%, outros a pessoa dá aquilo que pode. Então, assim, mas existem, a maioria das religiões tem essa regra, cobram o dízimo. Só que o que eu acho errado, na minha opinião, talvez seja uma regra, seja a doutrina da própria igreja, é quando na igreja católica os padres não fazem o batizado da criança, não fazem uma missa para uma pessoa que acabou de falecer, porque a família está em débito com o dízimo, porque a família não paga o dízimo. Então dá uma correria no dia, porque muitas vezes a pessoa nem tem o conhecimento que ela tem que pagar o dízimo. Muitas vezes são pessoas carentes, pessoas que não têm essa informação e vão buscar a igreja católica para batizar seu filho e não podem. Tem várias situações de crianças que não são batizadas porque estão devendo dízimo, porque os pais estão devendo dízimo, porque os pais nunca pagaram dízimo e o padre não faz o batizado se não estiver em dia com o dízimo. Tem pessoas que parcelaram o dízimo, pessoas humildes, parcelaram o dízimo em 6, 7 vezes e somente depois de deixar o dízimo em dia vão poder batizar seus filhos. Então eu acho um absurdo isso, na minha opinião é um absurdo, mas talvez seja uma regra da Igreja Católica, mas acredito eu que não condiz com o que o Papa Francisco faz, com o que o Papa Francisco fala, porque o Papa Francisco é uma pessoa iluminada, o Papa Francisco é uma pessoa que prega paz em todas as nações.
Então eu acredito que pela humildade do Papa Francisco, essa regra da Igreja Católica ou doutrina, não sei como chama, talvez não seja para todas as igrejas, talvez seja uma situação da nossa região também, porque já conversei com várias pessoas de várias cidades da nossa região, aqui do Rio Grande do Sul, da região noroeste, que passaram pela mesma situação, por não poder batizar os filhos porque estão em débito com o dízimo. E enquanto não regularizar, não pode, a criança não pode ser batizada. Então eu gostaria de saber, eu gostaria até que se pudesse esse vídeo chegar até o Papa Francisco para saber a opinião dele a respeito disso. Se é correto os padres tomar essa decisão de não fazerem o batismo de um inocente porque a família está em débito com o dízimo na igreja. Se é correto os padres não fazerem uma oração, não encaminharem o corpo, como chamam na Igreja Católica, quando falece uma pessoa por a família estar devendo dízimo. Então, sei de muitas situações que a família teve que correr, arrumar dinheiro emprestado para poder pagar o dízimo, para que o padre pudesse lá fazer a oração pelo seu ente querido ou fazer o batismo de uma criança. Então essa é a minha pergunta, essa é a minha indignação, né? Talvez eu esteja errada, talvez seja uma regra da igreja, assim como tem regras em todas as igrejas, em todas as religiões. Eu sou uma pessoa espiritualista que sempre estou buscando novos conhecimentos. Eu sei que nenhuma religião é perfeita, mas que todas elevam a Deus, todas buscam Deus. Mas eu procuro, dentro da minha religião, buscar o melhor pelo ser humano, facilitar para o ser humano o seu encontro com Deus, a sua fé, que o ser humano busque a sua fé, né? E não somente a questão de dinheiro, a questão de valores dentro de uma igreja. Eu sei que todos nós temos nossos erros e nossos acertos. Então, eu estou buscando até montar uma religião, uma doutrina que seja diferente, porque até nos próprios centros espíritas tem muitas coisas que eu não acho certo. Um exemplo é num dia de reunião do centro espírita, no dia do estudo, chegar uma pessoa pedindo um passe, pedindo uma ajuda e não receber essa ajuda porque não é dia de palestra, porque não é dia de passe. Eu acho muito errado isso. Por quê? Porque a pessoa está precisando de uma ajuda, de um passe naquele momento. Não é dali 2, 3 dias. Então, acredito que não custa as pessoas que estão estudando largar 5 minutos os seus estudos e dar um passe numa pessoa que está necessitando naquele momento. Mas isso é uma regra, isso é uma doutrina de certos centros espíritas, que eu não concordo, né? Então, por isso eu estou buscando novos conhecimentos, por isso eu estou buscando algo a mais dentro daquilo que eu acho certo, né? Dentro daquilo que eu considero o melhor para o ser humano, o melhor para as pessoas, buscar o seu entendimento, buscar a sua fé. Então, tá, pessoal, esse era o meu... queria compartilhar com vocês essa minha dúvida em relação a isso. É correto, Papa Francisco, é correto os padres fazerem isso? Não batizar as crianças e não fazerem o encaminhamento de um falecido porque a família está em débito com o dízimo ou porque a família não pagou o dízimo? Essa é a minha dúvida. Então tá, pessoal, obrigada pela atenção, até o próximo vídeo.